Olá, vamos para a nossa aula 3. Nós vamos falar sobre os 4 estilos parentais e por que os estilos parentais, sem ser a disciplina positiva, a parentalidade positiva, não funcionam. Eu fiz esse quadro que a gente usa muito para poder ficar claro as coisas e depois eu falo o conceito de cada um e por que cada um teoricamente não, comprovadamente não funciona, né? Porque teoricamente a gente acha que vai funcionar, mas quando a gente vai ver na prática não funciona. Pelo menos a longo prazo, não. Tem como educar dessa forma, sim, só que a gente tem consequências bem ruins, tá? Então vamos lá, eu dividi o quadro para poder explicar os 4 estilos parentais, como a Jane Nelson também divide. A gente fez um gráfico de firmeza, então muita firmeza e pouca firmeza, né, os extremos aqui, e muita gentileza com pouca gentileza, também os extremos, tá? Vamos começar da forma de educar que a gente tem mais comum, que é o autoritarismo. O que é esse autoritarismo? É você ter muita firmeza sem nenhuma gentileza. Então, muita firmeza sem gentileza é o autoritarismo. É aquela forma de educar que é uma obediência sem questionamento, né? Quem manda aqui sou eu e pronto. É uma ordem sem nenhuma liberdade. É criar crianças através de punição, castigo, humilhação. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que essa forma de educar, a gente consegue controlar o comportamento dos nossos filhos. Então, o autoritarismo consegue controlar o comportamento dos filhos através de castigo, gritos, humilhações, palmadas. Mas o que tem de ruim nisso, né? São crianças que não falam sobre sentimentos, são crianças que escondem aquilo que sentem, são crianças que vivem com medo. Então tem alguns resultados do autoritarismo que passa exatamente por isso. A criança ela é bem controlada por causa do medo, então você consegue respeito pelo medo. É aquela coisa, só do meu pai olhar, eu já não faço o que eu queria fazer. Então a criança começa a não fazer por medo. Então vira uma criança cada vez mais apática. Ou é uma criança que depois vira um adolescente ou adulto que faz tudo escondido, né? Porque sabe que tem uma ordem sem liberdade nenhuma. E aquela liberdade é uma essência dela. Ela precisa fazer algumas coisas que ela acha correto. Então é como a gente não tem mais aquele modelo de obediência, né? A gente não tem mais esse modelo de obediência sem questionamentos. E o autoritarismo é isso. Então a criança se sente sufocada. Então ela começa a agir ou por vingança ou agir escondido, porque ela sabe que se ela fizer aquilo na frente dos pais, os pais vão reprovar. Então viram adultos que fazem de tudo, só que escondido. Viram adultos que, por não poder expressar sentimentos, engolem os sentimentos e utilizam de mais drogas, né, para aliviar. São adultos que tomam mais remédios porque tem maior índice de depressão, tem maior índice de suicídio, né, em crianças que foram criadas no autoritarismo, abuso de álcool, porque aquele adolescente e aquele adulto vão sempre usar alguma coisa para anestesiar a dor de nunca ter mostrado a essência. Então, geralmente são adultos que ficam com a essência sempre bloqueada. Então, não é bom por isso. Então, a gente consegue controlar o comportamento dos nossos filhos através do medo por pouco tempo. Depois eles viram adolescentes que, como eles não têm modelo de obediência, modelo dessa coisa do autoritarismo mesmo, né? De uma autoridade que não respeita, eles não têm esse modelo, como eu já falei com vocês em outra aula. Então, são adolescentes que muitas vezes eles vingam dos pais fazendo coisa pior. Então, o pai proíbe de sair, ele foge. O pai proíbe dele usar droga, aí ele usa mais ainda, como uma vingança por estar tendo que ser uma pessoa que ele realmente não é. A criança, o adolescente que cresce no autoritarismo, normalmente ela não consegue mostrar como ela é realmente. Então a mãe fica sempre com a ilusão de um filho ali ideal e não conhece o filho real, vai conhecer sim na adolescência ou na fase adulta e as consequências são muito ruins realmente, tá? De tanto que nós que crescemos no autoritarismo, a gente quer mudar a nossa história. Às vezes, muitas vezes a gente repete o comportamento por não
saber agir de outra forma, ou a gente, quando tem filho, a gente já pensa, eu vou fazer o oposto do que meus pais faziam, né? Então, o autoritarismo é isso. Quando a gente não usa de gentileza nenhuma e não usa de firmeza nenhuma, é o pior, né? Então, você nem é gentil, nem é firme, você abandonou, você não quer saber mais do seu filho. Normalmente a negligência vem de pais que estão muito estressados, muito cansados e que não param para pensar na missão de educar, né? Eles terceirizam essa educação, terceirizam a educação do filho, deixam para lá, então é a negligência. Deixa o filho fazer o que quiser para não dar trabalho, né? Então não tem ordem nenhuma, não tem nada, na verdade não tem apoio, não tem chão, não tem guia, são crianças que crescem sem nenhum amor, né? Porque a negligência é a falta de amor, é a falta de realmente querer estar com o filho. Quando você tem muita gentileza e pouca firmeza, você tem a permissividade. A gente fala na parentalidade positiva principalmente que a permissividade, e na disciplina positiva também, que a permissividade é pior que o autoritarismo, desde que esse autoritarismo não use de violência, né, muita violência. Porque a permissividade, que é um dos caminhos que às vezes a gente cai quando está tentando fazer a disciplina positiva, porque a gente não quer usar de punição, não quer usar de castigo e acaba deixando tudo ou conversando demais sobre tudo, né? Que é o ponto que nós vamos chegar. A gente consegue ser firme e gentil, sim. Então a gente precisa colocar uma ordem com liberdade. Então, quando você tem muita gentileza e pouca firmeza, você dá uma liberdade sem ordem nenhuma. Então cresce aquele adolescente, né? Aquela criança cresce, um adolescente, um adulto sem chão, sem segurança, né? Então não consegue sofrer frustrações. Então nós muitas vezes, para livrá-los das frustrações, impedimos que eles sofram essas frustrações e eles não crescem, eles não viram autônomos, eles são sempre dependentes de nós. Então é uma armadilha, são adolescentes que não veem prazer em nada, que não acham graça em nada, são crianças muito ansiosas. Pode olhar, quando tiver uma criança muito ansiosa, que nunca tem lugar, que parece que está procurando uma barreira física, né? Porque está o tempo inteiro ansioso, geralmente são crianças que são criadas na permissividade. E os adolescentes, esses adolescentes realmente que não veem graça em nada, são ansiosos normalmente, podem ser depressivos, né? Porque a vida não tem graça. Eles tinham tudo quando eram crianças. Essa liberdade sem ordem nenhuma é assustadora, né? Você não tem limite e um indivíduo, para crescer saudável, ele precisa de um limite, e quem dá esse limite são os pais que têm a missão de guiar os filhos, e os filhos, eles querem esses guias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente opta por criar na disciplina positiva com a permissividade, porque a gente abandona os castigos e as punições e a gente esquece da firmeza, a gente esquece de que a gente ainda tem que ser autoridade em casa, a gente precisa ser autoridade amorosa, tá? E aí vem o que a gente quer pra gente, o que a gente quer para os nossos filhos, que é a disciplina positiva, a parentalidade positiva, o educar com respeito, tá? Isso aqui, a grande chave disso aqui é ser respeitoso com o seu filho e ser respeitoso com você. Então, você ensina respeito para o seu filho e cobra um pouco esse respeito dele, né? É agir com firmeza e gentileza. Muita firmeza e muita gentileza é a educação com respeito, é a educação empática, é quando você tem adultos com autoridade amorosa, você tem uma obediência que na verdade a gente não chama obediência, a gente chama de cooperação, mas eu falo muito que é uma obediência também questionadora. Então você está conectado com seu filho, você está vinculado com seu filho, então ele tem vontade de cooperar, ele tem vontade de ele tem vontade de manter aquela relação gostosa de conexão e de vínculo. Então é a forma de educar que a gente usa de respeito com a criança e com a gente. Respeitosa com a criança quando a gente valida um sentimento, quando a gente ensina ela a gerir emoções, escolher comportamentos, quando a gente dá escolhas limitadas, né? Aqui a gente tem escolhas, não tem escolhas,
Aqui a gente nem se fala, né? Escolhas ilimitadas, esse também escolhas ilimitadas e esse escolhas limitadas. Você pode isso, ou isso, desde que seja respeitoso para mim e para você. Então, quando você dá escolha para o seu filho, 2 ou 3 escolhas, você está sendo respeitoso com ele, porque está fazendo ele ter possibilidades, ele tem liberdade para escolher, mas dentro daquilo que é o correto, né? Então, é muito importante que a gente mantenha essa ordem em casa, essa ordem com liberdade. Ordem com liberdade de escolhas, né? Então são as escolhas limitadas, é a validação dos sentimentos, é o contato físico, é o vínculo, é os 15 minutos por dia, é o dia do filho único, é o estar com o filho, é o olhar no olho, é o estar presente 100%, né? Não é ficar o dia inteiro com o filho, aparentemente fisicamente presente, é estar com o filho, às vezes num tempo menor, mas com qualidade, 100% presente, né? Então, essa é a forma de educar que a gente tem que lutar todos os dias para conseguir praticar nas nossas casas, porque ela cria indivíduos, ela tem efeito a longo prazo e ela cria seres humanos muito melhores, compassivos, empáticos, solidários, que é sobre o que a gente vai falar agora. Então, o que a gente fala na disciplina positiva? A gente tem na disciplina positiva 2 listas, né? As 2 listas da disciplina positiva, a gente tem as habilidades de vida e sociais e a gente tem os desafios de comportamento. Aqui a gente sempre vai ter o que a gente quer ver nos nossos filhos a longo prazo. O que a gente quer ver naquele filho que chega na sua casa 20 anos depois, né? Então, chegou na sua casa daqui a 20 anos, se você tem um filho de 5 com 25, o que você gostaria de ver como característica nele? Então, em todos os workshops que eu faço, né, eu e todas as educadoras em disciplina positiva, a gente pergunta o que as pessoas querem ver nos filhos, né, no futuro. E é geral, todo mundo quer ver isso aqui, ó. Autocontrole, autonomia, gratidão, respeito, empatia, solidariedade, autoestima boa, altruísmo, felicidade, iniciativa, independência, humildade, competência, honestidade, né? Uma das coisas que as pessoas mais falam é a felicidade. Então, os pais querem que no futuro os filhos sejam felizes, sejam solidários, sejam empáticos, sejam autoconfiantes, sejam autorresponsáveis. E o que a gente está fazendo com esses desafios de comportamento para que no futuro vire isso, né? Então, a disciplina positiva promete tudo isso, porque ela vai modelar esses comportamentos através dos desafios de comportamento. Então, todos os desafios de comportamento que a gente tem com os nossos filhos são oportunidades para a gente ensinar essas habilidades sociais de vida. Quais os desafios de comportamento que mais aparecem na casa da gente, né? Na nossa casa, na casa das pessoas que fazem os workshops, essa é a lista que a gente tirou, né? A birra, a agressividade, a desobediência. Vocês viram que aqui nunca tem obediência, né? Ninguém quer daqui a 20 anos o filho chegue lá obediente, mas aqui fala que um desafio de comportamento é a desobediência, a preguiça, o desrespeito, a rebeldia, o descontrole, o enfrentamento, a inércia, o abuso de álcool, o uso de drogas e a apatia. Essas são oportunidades para a gente poder modelar o comportamento dos nossos filhos para ter essa habilidade de vida. E aí vem a terceira lista da disciplina positiva, que é modelar o comportamento. Como que eu vou modelar o comportamento do meu filho que está fazendo tudo isso para que um dia, a longo prazo, ele tenha tudo isso? Então, quando você estiver diante de uma birra, o que você pode fazer? Então, você vai usar as ferramentas da disciplina positiva. São as ferramentas que seriam, teoricamente, a terceira lista. Então, são as ferramentas que vão fazer isso aqui virar isso aqui, né? Então, o que é? Vamos gerir as nossas emoções, vamos nos autorregular, vamos escolher a nossa ação diante de uma birra, entender que aquela criança está fazendo birra porque ela está numa idade, né, de explosão emocional. Se não for, pode até ser um mau comportamento, mas sempre lidar com ele, entendendo, nós somos os adultos, a gente tem que aprender a controlar. Se for uma birra na idade de 2 anos, é um comportamento normal da idade, então a gente acolhe, valida o sentimento, ou tira do ambiente, né? Tudo que a gente já falou. Então, a terceira lista são as ferramentas, né? Validar sentimentos,
entender o que é mau comportamento, o que é comportamento normal para a idade, diante da desobediência, ensinar a cooperar, tudo através do vínculo. Eu falo que muito da terceira lista, né, que são as ferramentas, é conexão, 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 vínculo, validar sentimentos, acolher as emoções, ensinar a gerir as emoções, ser exemplo, né? A gente precisa ser exemplo. A gente precisa se autorregular para ensinar os nossos filhos a se autorregularem também. Agora eu vou dar exemplo prático para vocês de como usar firmeza com gentileza. Então eu mostrei no quadro que a disciplina positiva é o agir com firmeza e gentileza, e agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente consegue ser firme e gentil ao mesmo tempo. Sempre tendo aquele cuidado de não ser gentil demais e esquecer da firmeza, tá? Porque o que mais acontece é isso, quando a gente está querendo largar completamente o autoritarismo e escolher uma forma melhor para educar, a gente às vezes cai na permissividade, e a gente também não pode cair na permissividade, então a gente tem que se policiar com isso. Lembrar sempre que a gente consegue ser uma autoridade amorosa, lembrar sempre que a gente consegue colocar combinados e regras na nossa casa com respeito. Essa é a grande diferença. Se você consegue colocar regras com respeito, a criança entende aquilo como respeito e ponto, tá? A gente só não pode não explicar nunca por que está acontecendo aquilo, não explicar nunca por que tem aquela regra na casa, tá? Isso é muito importante. E falar que quem manda sou eu, né? Então, exemplos de frases, exemplos de situações que você consegue ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeiro, valida o sentimento da criança, então vamos lá. Eu sei que é difícil parar de brincar, eu sei que você adora brincar, filho, só que agora é a hora do jantar. Então eu sei que você adora brincar, você está validando o sentimento dele, eu sei que você adora, que você fica feliz quando brinca, mas agora é a hora do jantar. A hora do jantar está lá na rotina, tá vendo? Então você precisa sempre acolher, respeitar, mas falar o que precisa ser feito, tá? Eu entendo que você adora assistir televisão, que você prefere assistir televisão do que fazer a sua lição de casa, tá? E a lição de casa precisa ser feita primeiro, lembra? Então, eu sei que você gosta de brincar, eu sei que você gosta de ver televisão, eu sei que você prefere ver televisão e brincar do que fazer o dever de casa, só que nos nossos combinados, fazer a lição de casa tá antes de brincar, lembra? Pronto. Então, a criança precisa entender. Se a criança estiver vinculada, conectada, ela vai cooperar, tá? Outro exemplo. Você não quer escovar os dentes e eu não quero pagar a conta no dentista. Aposto uma corrida até o banheiro, vamos ver quem chega primeiro? Então você está sendo bem claro. Olha, eu sei que você não gosta de escovar o dente, eu sei que é chato, mas eu também não quero ficar te levando ao dentista. Vamos apostar uma corrida até o banheiro? Você quer escovar o dente da mamãe e eu escovo o seu? Na verdade, você está mostrando compreensão, mas você não precisa também fazer tudo isso. Quando a criança é pequena, você pode simplesmente falar, vamos apostar uma corrida até o banheiro? Faça um acordo e depois faça o acompanhamento. Exemplo, eu sei que você não quer fazer as tarefas domésticas. E qual foi o nosso acordo sobre quando elas seriam feitas? Gentilmente e calmamente espere pela resposta. Quando a gente vem em reunião familiar, a gente precisa falar sobre as tarefas domésticas. Gente, as tarefas domésticas, eu vou explicar depois melhor no módulo 4, mas é uma forma de conexão incrível. A criança se sente amada quando ela participa dos afazeres de casa. Então, não serve como trabalho, é uma divisão de tarefas. E a criança realmente se sente importante quando ela está dividindo as tarefas de casa. Ela se sente como uma pessoa fundamental naquela casa para aquela casa funcionar. Sabe? É aquela coisa de realmente se sentir pertencente, de ter significado, de criar uma vinculação e uma relação de significado. Então, eles precisam de mim para arrumar a cama, eles precisam de mim para lavar a louça, né? Eu preciso da mamãe porque ela varre a casa, ela arruma a casa, ela arruma o meu quartinho, sabe? Então, é muito importante isso. Dê escolhas, tá? Você não quer ir para a cama e é hora de dormir. É a sua vez de ler uma história ou a minha vez? Tá vendo? Você já tá impondo, olha, impondo com respeito. É hora de dormir, tá lá na rotina. Você quer que eu conte uma história ou você conta uma história? Então não tem opção de não ir dormir, tá na hora de dormir.
tá? Dê escolhas e faça o que prometeu que iria fazer. Isso é muito importante. Você precisa ter um discurso coerente com o que você falou, um discurso coerente com o que você vai fazer. Então, se você prometeu, cumpra. Se você falou que vai fazer, faça. A criança precisa ter segurança no que você está falando, tá? Então, eu sei que você quer continuar jogando videogame e seu tempo acabou. Você pode desligar agora ou ele será colocado no meu armário. Tem gente que pergunta, mas isso não é castigo? Não. Isso pode ser uma consequência natural se você explicou para aquele adolescente ou para aquela criança na reunião familiar que aconteceria. Os combinados são esses. Olha, a gente desliga o videogame tal hora. Quando as coisas estão sendo cumpridas, tá ótimo. Então a gente sabe que a gente consegue a cooperação das crianças quando a gente está tendo conexão e quando está tendo vínculo. Quando a gente está sem conexão e sem vínculo, a criança não vai cooperar, o adolescente não vai cooperar, então ele vai extrapolar no horário de videogame. E para você não perder a cabeça, você vai, sabendo que isso pode acontecer no combinado, na reunião familiar, você tem tanto tempo de videogame todos os dias e ser respeitoso com você. Eu sei que você gosta de videogame, eu sei que você precisa jogar todos os dias, mas é importante que os acordos sejam cumpridos. Porque aí ele sabe que ele não está cumprindo acordo e por isso você vai colocar o videogame no seu armário, tá? A parte de castigos e consequências naturais, ela precisa ser muito bem explicada, porque as consequências naturais podem soar como castigo. A gente sempre precisa lembrar, agir com respeito, respeitar a criança. Precisa estar relacionada, a consequência natural precisa estar relacionada com aquilo, né? O castigo não está relacionado, então, às vezes a criança ficou lá jogando videogame além do horário e a mãe pôs lá 1 mês sem celular, né? Então, precisa estar relacionado, precisa ser respeitoso, precisa ser útil, precisa ter esse ser revelado antes de fazer. Você não pode fazer uma consequência natural que você não tenha avisado antes, né? Então, é difícil, é a parte mais difícil, mas a gente vai com calma explicando até todo mundo entender. Eu confesso que eu me atrapalho de vez em quando também na consequência natural e no castigo, mas eu sempre pergunto, está sendo respeitoso com meu filho? Está sendo respeitoso comigo? E aí fecha tudo. Tá bom? A Jane está muito em dúvida dessa coisa da consequência lógica e natural com castigo. Ela acha que quando você não sabe como aplicar, quando aplicar, é preferível que você não faça nada. Só que em alguns momentos a gente precisa realmente manter uma ordem com liberdade. Então é muito importante que a gente entenda isso. A gente precisa deixar as crianças sofrerem, os adolescentes, as consequências naturais e as frustrações, para que eles amadureçam, para que eles cresçam, para que eles tenham realmente uma noção de limite. E como ensinar respeito? Como incentivar capacidades? Então, exemplos de como ensinar respeito para o filho. Respeitando, modelando, né? Se você respeita o seu companheiro, se você respeita o seu filho, validando sentimentos, né? Aquela mesma coisa que eu sempre falo, a criança aprende respeito sendo respeitada. Tá? Se ela estiver também tratando as pessoas com respeito, você tratando as pessoas com igualdade, sem julgamento, a criança vai aprender, ela vai modelar. Tá? Então, como ensinar respeito? Respeitando. Isso não tenha dúvida, é só isso. Incentivar capacidades. Como a gente incentiva capacidades na criança? A gente descobre o que os nossos filhos têm de habilidades. Né? Pode ser habilidade física, pode ser em artes, pode ser em música, pode ser em matemática, pode ser em português. E tenta incentivar aquela capacidade nata dele, né? Então, ele nasceu com algumas capacidades. E a gente vai estimular, né? Então, tem crianças, por exemplo, que pedem para os pais entrar em aula de dança e os pais não deixam. Tem criança que você vê que tem aquilo, né, dentro dele, aquilo faz ela feliz, né? O dançar faz ela feliz, o pintar faz ela feliz, o cantar faz ela feliz. Incentivem essas capacidades, né? Mostrem para os filhos que você os ama do jeito que eles são, que aquilo que ele tem de bom você valoriza, né? Então,
é muito importante porque isso estimula e aumenta a autoestima do filho. Faz com que a autoestima do filho fique equilibrada, melhora a autoimagem dele, porque ele vê que ele está sendo valorizado por um comportamento e valorizado pelo que ele realmente gosta, que é a essência dele, né, que nasceu com ele. Então é sempre bom a gente pensar em incentivar os nossos filhos nas capacidades dele. Essa sensação de que eu sou capaz, ela é maravilhosa. Quando a gente estimula esse senso, né, de autocapacidade, de autoconfiança nos filhos, a gente faz com que eles fiquem seguros, com que eles possam revelar a essência deles. Então, é muito bacana ter um pai para apoiar, ter uma mãe para apoiar, ter uma família para ser chão, para ser base, e uma família também que faça a criança desenvolver os músculos das asas para que eles se sintam à vontade para voar bem alto, bem longe, sempre tendo certeza de que a família está ali esperando para quando voltarem. Então, que eles voem seguros, que eles tenham sempre na cabeça que os meus pais me incentivaram a ser um artista, meus pais me incentivaram a ser um escritor, meus pais me incentivaram a ser um doutor, meus pais me incentivaram que eu fosse um corredor, que eu fosse um jogador. Então é isso, a criança e o adolescente sentirem que os pais são as grandes referências, né? Os pais são o apoio, são aquelas pessoas que realmente são a base. Então, que a família é a raiz mesmo, que tenha sempre aquele apoio para poder voltar quando necessário. E os princípios básicos da disciplina positiva, que eu quero que vocês anotem aí de novo, isso tem que estar bem firme na cabeça de vocês, porque os princípios são os pilares, são o que governam essa forma de educar. Primeiro, sempre a conexão. Então, a conexão é o pilar principal, como eu venho falando com vocês no curso inteiro. O ser efetivo a longo prazo. Então, a gente sabe o que a gente vai colher a longo prazo. A gente planta melancia para colher melancia, né? Então, a gente dá exemplo para um dia colher ótimos comportamentos, né? Não só ótimos comportamentos, mas adultos compassivos, empáticos, solidários, autoconfiantes, responsáveis. O terceiro, respeito mútuo. Então, ensinar respeito, respeitando a criança, sendo um modelo de agir respeitoso. O respeito não é uma capacidade que a criança nasce com ela, não é uma habilidade inata, é uma habilidade adquirida, é uma habilidade que ele precisa aprender e somos nós a ensinar. O ensinar habilidades sociais de vida, que são da lista que eu passei para vocês nessa aula, e o quinto, incentivar capacidades, que eu já expliquei. Então, é muito importante que esses princípios, esses 5 princípios estejam aí com vocês o tempo todo, tá? Então, por que o castigo e a recompensa não funcionam, né? Eu falo funcionam a curto e às vezes a médio prazo. Funcionam para controlar comportamento. A gente precisa sempre decidir se a gente quer controlar o comportamento dos nossos filhos ou se a gente quer criar uma relação de significado. Se a gente quer realmente ensinar autorresponsabilidade ou se a gente quer sempre estar ali vigiando para que as coisas saiam bem. Então, por que o castigo e a recompensa não funcionam? Porque, na verdade, é só para controlar comportamento. O castigo, a gente tem muitos estudos. A gente tem comprovação, mais do que comprovação, que não funciona. Castigo cria adultos que fazem as coisas escondidos, adultos que não têm moralidade nas ações. A gente precisa aprender. A moralidade nos sentimentos, das emoções, ela não existe. Você pode sentir o que quiser, a sua emoção pode ser ela qual for, mas a gente precisa ensinar moralidade nas ações. Então, quando a gente castiga um filho porque ele roubou, ele simplesmente pensa, da próxima vez eu vou fazer escondido. Ele pode até aprender que é errado,
tá? Naquele primeiro momento. Mas você não ensinou nada para ele, né? Você só fez ele ficar ali se sentindo mal, humilhado. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Quando vocês ficavam de castigo, o que vocês pensavam? O que vocês sentiam quando ficavam de castigo? Em algum momento vocês pensavam, nossa, meu pai está tão certo, da próxima vez eu vou agir melhor. Eu acho quase impossível, né? Porque no momento de raiva o que a gente faz é, esse pai não gosta de mim, eu sou péssimo filho, meu pai é muito chato, pai, você é um saco, você é muito chato. Porque os pais pouco explicavam também por que estavam colocando de castigo, né? O castigo é uma coisa que humilha a criança. Então a criança se sente mal, né? Aquela frase da Jane Nelson, de onde a gente tirou a absurda ideia que para uma criança se comportar bem, a gente precisa antes fazer ela se sentir mal. A gente precisa pensar nisso. As crianças só têm vontade de comportar bem quando a gente faz com que elas se sintam bem, acolhidas, com sentimentos validados, mostrando para ela, olha, isso não é permitido, isso não é uma coisa bacana, não é uma ação bacana, mas eu te entendo, eu entendo a sua raiva, eu entendo por que você fez, mas isso a gente não pode fazer. Fica muito mais claro para a criança. Então, castigo e punição leva 4 R's, são as consequências, né? Os 4 R's da punição. Primeiro, ressentimento, né? Daquela sensação de que o pai não está sendo justo e que você se sente humilhado, então sente que não pode mais confiar nos pais. Tem o segundo R, que é a retaliação. Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar, que soa como uma revanche, uma vingança, tá? O terceiro R, que é a rebeldia, né? Que a criança pensa, eu vou fazer o contrário para eles poderem ver que quem manda sou eu, tá? E o quarto é o recuo ou a dissimulação, né? Que a criança começa a fazer escondido, porque sabe que se fizer na frente do adulto ela vai ter o castigo. Então, todos os estudos mostram o castigo cria adultos que não têm moralidade nas ações, que estão sempre infringindo leis. Então, é muito importante que a gente lembre disso. As recompensas não funcionam porque funcionam a curto prazo, sim, aquelas tabelinhas de recompensa, mas a longo prazo não funciona mais. Então a gente precisa aumentar cada vez mais essa recompensa e a gente faz aquela criança virar um adulto que precisa de recompensas materiais ou recompensa comida ou qualquer tipo de recompensa para se comportar bem. E aí, quando não tem a recompensa, se sente liberado para comportar do jeito que for. Então, a gente precisa ensinar essa autorresponsabilidade, essa vontade de autodisciplina, essa vontade de acertar, de ter moralidade nas ações, por saber que aquilo é o certo, que aquilo vai fazer ele se sentir bem, aquilo é usado em benefício próprio, né? Ele se torna uma pessoa melhor por causa daquilo. Então é muito importante que a gente ensine esses conceitos e que a gente saiba. A recompensa vai funcionar a muito curto prazo. Cada vez vai piorar e vai virar uma arma contra você. O castigo é a mesma coisa, as palmadas pior ainda, né? Se você bate, você vai controlar comportamento, ensinar pelo medo, e quando esse filho tiver mais alto que você, maior que você, mais forte que você vai continuar batendo nele? E o que ele vai fazer? Ele vai te bater também? E o que vai virar a sua casa? Então pense nisso agora, mude o comportamento agora. Pense no que você quer nas relações, no que você quer nessas relações que você está construindo com os seus filhos. Isso é muito importante.